Olá, meus irmãos que estão chegando mais nesse vídeo, a qual vamos explicar em detalhes como será a grande tribulação. Muitas pessoas ainda têm dúvidas como será os acontecimentos finais durante a grande tribulação. Então, desde já vamos iniciar aqui no nosso gráfico, bem desenhado, bem explicativo. E vamos iniciar em Mateus, capítulo 24, versículo 15, versículo 14, onde o Messias diz quando sucederão os acontecimentos finais. Mateus, capítulo 24, versículo 14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No 15: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de quem o profeta Daniel mencionou, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Outras traduções diz que quando, pois, virdes a abominação da desolação, quando ela estiver no lugar onde não era para estar, que o leitor entenda. Descrito lá em Marcos capítulo 13. Então os que estiverem na Judéia ou nas cidades e grandes cidades, fujam para os montes. Então o Messias foi bem claro, Quando vocês vê a manifestação da besta, então deveremos fugir. Vocês veem nesse gráfico aqui, meus irmãos, os primeiros acontecimentos aqui, que ele manda ler Daniel, Mateus capítulo 24, no versículo 15, ele manda ler Daniel. Então vamos lá para o livro de Daniel, para os irmãos que estão acompanhando entenderem tudo. Essas passagens bíblicas aqui das escrituras, aqui, na verdade, os últimos acontecimentos, as profecias mais importantes. Então, Daniel capítulo 12, vocês podem ler o capítulo inteiro, mas eu vou direto ao ponto, para o vídeo não ficar muito longo. No versículo 9, e ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, essas profecias, elas iriam ficar seladas até o tempo do fim, que é agora, onde nosso Pai ia enviar as duas testemunhas, juntamente com os 144 mil descritos em Apocalipse. Então eles iriam direcioná-los. Essa escritura ela ia ser aberta, o livro do Apocalipse ia ser aberto para que todas as pessoas, todos os irmãos, a igreja dos últimos dias, ela pudesse compreender como seria o fim. Versículo 10: Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 11: Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, para os irmãos entenderem, quando o sacrifício contínuo for tirado, meus irmãos, aqui é onde nós não poderemos mais trabalhar, igual nos dias de hoje, aonde quem tiver que trabalhar nesses dias, quando iniciar a tribulação, só vai ter que ter a marca da besta, na mão direita ou na testa, conforme o Apocalipse diz. Para os irmãos que ainda não entenderam, o sacrifício contínuo é o sacrifício que nós fazemos todos os dias, o trabalho. Então, o sacrifício vai ser tirado. Então, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Conforme aqui no gráfico, aqui, que o gráfico eu estou mostrando para os irmãos entenderem, aqui no início, nós sabemos que Daniel falou que o reinado da besta, quando for implantado obrigatoriamente a marca da besta, o reinado da besta vai ser de 1290 dias. Aqui, reinado da besta, 1290 dias, Daniel capítulo 12, versículo 11. E aí, continuando aqui, versículo 12: Mas bem-aventurados o que espera e chega até os 1335 dias. Ou seja, aqueles que conseguirem alcançar
quando a besta se assentar no trono, primeiro contar o primeiro dia de tribulação, vão ser bem-aventurados aqueles que conseguirem chegar aos 1335 dias. Por que os 1335 dias? Porque o Messias estará voltando, meus irmãos. E aí aqui no versículo 13, tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás a tua herança no final dos dias. Então essa profecia não era para Daniel, mas sim para os nossos dias. O Messias mesmo disse aqui. E aí voltando ao gráfico aqui, ó, primeiro dia de tribulação, então nós vamos resumir aqui, ó. A tribulação, todo o período dela, quando começar no primeiro dia, ela vai ter, até o Messias voltar, 1335 dias, que vai ser o final. Aqui o Messias estará voltando. Daniel capítulo 12, versículo 12. Então, iniciando aqui no primeiro dia de tribulação, quais serão os acontecimentos que irão surgir durante esse período aqui de tribulação, onde os primeiros 1260 dias serão onde as duas testemunhas elas vão pregar. Elas vão dar o seu testemunho durante 1260 dias. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Esse vai ser o período delas. Depois dos 1260 dias, vocês lêem lá o Apocalipse capítulo 11 inteiro, a besta e o falso profeta, elas vão matar as duas testemunhas. Elas vão restar até o reinado da besta de 1260 dias, que é a morte das duas testemunhas. Até os 1290 dias, vão faltar 30 dias, que é onde está escrito, Apocalipse capítulo 11, que todos os povos da terra, nações e línguas, eles vão festejar. Eles vão dar presente uns para os outros, comemorando a morte das duas testemunhas. Porque esses dois homens, os dois últimos homens que estão pregando a verdade na terra, eles foram um tormento para a humanidade, para o sistema religioso e todo o sistema global do maligno, que é governado por ele. Os primeiros acontecimentos, os irmãos estiverem acompanhando, quando tudo se iniciar, meus irmãos, como o Messias disse, que a fuga que devemos fugir para os montes, né? Para os lugares desertos, onde o nosso Pai já preparou um lugar, vai ser a queda do meteoro, do absinto. Está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 9, versículo 1, que vai ser o primeiro ai, aqui embaixo no gráfico. Apocalipse, capítulo 9, versículo 12. Então vamos abrir lá. Apocalipse, capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram os gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, para vocês entenderem, quando cair esse meteoro aqui, ó, que é o primeiro acontecimento que vai acontecer, mesmo que está escrito aqui, ó, e o quinto anjo tocou a sua trombeta. Por que estamos falando que vai ser os primeiros acontecimentos? E é o primeiro anjo. Se vocês verem e notarem aqui no versículo 12, passado é já um ai. Eis que depois disso ainda vem dois ais. Então, no versículo 12 diz que aqui é o primeiro ai. Se é o primeiro ai, então é os primeiros acontecimentos, os primeiros anjos que vão tocar a trombeta aqui do Apocalipse. Então tudo se iniciará, meus irmãos, quando a besta do Apocalipse estiver situada no lugar onde não era para estar. Mateus capítulo 24, versículo 15. E nessas épocas, a gente não sabe como será ainda, mas provavelmente dias antes da besta se assentar no trono, no lugar onde não era para ela estar, esse meteoro vai cair. E vai acontecer de sair os gafanhotos da terra, todas aquelas coisas que está escrito no Apocalipse. Esses são os primeiros acontecimentos, que é o primeiro ai da terra. Então, meus irmãos, quando tudo se iniciar, a besta se assentar no trono, hoje nós sabemos que, não sei se os irmãos ainda sabem, que o trono da besta é em Roma, no Vaticano, a cidade dos 7 montes, das 7 colinas. E quando cair esse meteoro lá no mar, provavelmente vai inundar toda ali o trono dela. E aí ela vai precisar sair do trono que é dela e ir para um outro lugar, um lugar mais alto, que é provavelmente na América do Sul,
que é um dos lugares mais altos, aonde ela vai se refugiar, né? Principalmente o Brasil é um país muito católico, né? Que segue o cristianismo aí. Então, quando os irmãos vê tudo isso acontecer, o nosso Pai já preparou um refúgio para a noiva, né? Para a igreja, para todos nós. Então, o nosso Pai preparou esse lugar para que nós se refugiar, porque vai ser guerra, meus irmãos. Como escrito em Apocalipse, é uma guerra que vai ter, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem tampouco jamais haverá outra igual. Então, vou agora ler algumas passagens que o nosso Pai preparou um lugar para nós se refugiar e ficar longe da besta e da guerra que ela vai fazer na terra. Vai ser um caos, meus irmãos, não vai ser fácil não. Os irmãos que se encontram no sistema religioso aí, ó, estão achando que é brincadeira, não vai ser fácil não. Aqui nesse mesmo canal tem um vídeo sobre arrebatamento, que não haverá um arrebatamento antes da grande tribulação, e sim no final. Então, se vocês pertencem aí a uma religião ou qualquer uma que for sem exceção, saia imediatamente, irmão. Saia conforme está escrito em Apocalipse 18:4, para não ser cúmplice dos pecados dela. Senão, infelizmente, vocês vão ter que ficar na tribulação e vão ter que pagar com a vida. Vai ter uma segunda chance, mas não vai ser fácil. Vamos para o capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 6. E a mulher, a noiva, ela fugiu para o deserto, aonde já tinha lugar preparado pelo Pai para que ali ela fosse alimentada durante os 1260 dias. Por que 1260 dias, meus irmãos, aqui no gráfico? Porque é o período que as duas testemunhas estarão aqui, ó, na tribulação, pregando contra a besta e o falso profeta. Então, enquanto as duas testemunhas estiver pregando as boas novas da verdade do nosso Pai, nessas alturas, nós vamos estar nesses lugares quando nós fugirmos e estaremos protegidos e alimentados ali pelo nosso Pai. E em Apocalipse, no capítulo 14, quem vão levar nós para esses lugares, quem vão começar a chamar as pessoas para sair das grandes cidades, são 144 mil, que nosso Pai enviou para nos resgatar nos últimos dias e fugir dessa besta e de todos esses anjos caídos, esse caos que está por vir no mundo. Mateus capítulo 25, o Messias ele contou a parábola das 10 virgens e aqui ele mencionou, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor, aí vem o esposo, saiam para o encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aqui você vê, meus irmãos, se confirmando mais uma passagem que haverá fuga, né? Já era quase meia-noite. Por que meia-noite? Porque quando dá meia-noite no relógio, vamos dizer assim, do reino do céu, ali vai se iniciar o 7º milênio, o 7º dia. Então, 3 anos e meio antes, aproximadamente, que é o tempo da grande tribulação, nós devemos sair. Então, era quase meia-noite e ouviu-se um grito, saiam para encontrar com o noivo, nas montanhas, nos montes, nos lugares que ele preparou, o nosso Pai preparou. O nosso Pai, o Messias, preparou esses lugares para que nos últimos dias nós se livrarmos desta besta que vai fazer um terror na terra. Vamos confirmar mais uma passagem da Escritura agora dos profetas, que o nosso Pai preparou esse lugar, devemos se refugiar nele. E que o nosso Pai preparou um lugar onde ali nós seremos protegidos por ele. Vamos abrir agora em Isaías, no capítulo 33, vamos começar no versículo 15. Aqueles que andam com justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho de opressão, e que sacode suas mãos todo presente e que tapa os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. São estes que habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. E os teus olhos verão o Rei na sua formosura e verão a terra que está de longe.
Então, meus irmãos, você vê aqui que se cumprindo aqui, nós estamos juntando todas as profecias para os irmãos entenderem de como será na grande tribulação, como vai ser para as pessoas que se preparou antes, se alimentou do pão da vida, nasceu de novo, e a hora que chegar a hora deveremos fugir, se refugiar. Já aquelas pessoas que ficarem durante todo esse período de tribulação, meus irmãos, vai ter uma segunda chance. Enquanto as duas testemunhas estiverem pregando os primeiros 1260 dias aqui, eles vão ter que aprender, ouvir com eles. Lembra a parábola das 10 virgens? No Apocalipse capítulo 25? Depois os irmãos lêem inteiro lá. Aquelas virgens que estavam prontas, as prudentes, elas tinham o azeite. E o azeite vem de quem, meus irmãos? Das duas oliveiras, que é as duas testemunhas. O azeite de oliva vem das duas testemunhas. São elas que têm o pão da vida. São esses dois últimos homens que o nosso Pai enviou na terra, lá escrito em Daniel capítulo 12, para revelar a verdade, para deslacrar o livro que estava lacrado, selado. Então, se vocês ainda não pegaram o azeite, vão se enchendo a botija de vocês, porque quando chegar a hora da nossa saída, vocês têm que ser uma virgem prudente. Vocês têm que estar prontos já, né? A noiva tem que estar pronta para encontrar com o noivo. Já as virgens loucas, o que aconteceu com elas lá? Elas pediram assim para as outras: olha, dê um pouco de vosso azeite. Vamos abrir aqui, ó, Mateus capítulo 25, versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e o comprai-o para vós. Meus irmãos, se vocês fazerem parte desse grupo das virgens imprudentes aqui, ó, infelizmente vocês vão ter que passar todo o período de tribulação aqui dos 1260 dias e comprar o azeite com a vida. Não tem o que fazer, né? Vai ter pessoas que vão se salvar aqui, né, durante o reinado das duas testemunhas? Vão ter. Porém, muitas delas vão ter que pagar com a própria vida, como está escrito aqui no Apocalipse. Está escrito em Apocalipse no capítulo 7, né, depois os irmãos leem aí, versículo 13. E um dos anciãos me disse: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem eles são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono, né? E servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem calor algum cairá sobre eles. Então, meus irmãos, vocês verem aqui, ó, que os teimosos, as virgens loucas e as pessoas que ficaram aí, deixou para a última hora, vão ter que comprar o azeite com a vida. Vão ter pessoas que vão chegar vivas até essa época? Vão ter pessoas vivas. Mas não vai ser fácil não, meus irmãos. Quando acabar o reinado das testemunhas aqui, ó, 1260 dias, conforme está escrito em Apocalipse 11, a besta e o falso profeta vão lá e matam elas. E quando essas duas testemunhas morrerem, essa é a hora de que as pessoas que conseguiu ficar viva até essa época, pregando as mesmas coisas que as duas testemunhas estão pregando, que hoje também nós estamos pregando antes, a hora que conseguir chegar até essa época aqui, aos 1260 dias, vocês viu as duas testemunhas morrer, caiu sangue no chão derramado, vocês fogem e para entrar no lugar que o nosso Pai preparou também. Vão ter lugar para vocês lá, só que vocês vão ter que provar, né? É na provação. Então, meus irmãos, os irmãos que estão assistindo ainda não entenderam as profecias mais importantes das Escrituras da igreja, das pessoas dos últimos dias hoje. Então, tenta entender, compartilhe esse vídeo com mais pessoas possíveis que vocês conhecem, para que elas também recebam o pão da vida, se enchem de azeite, e quando chegar a hora nós sairmos
e ter que não sofrer nas mãos aí dos anjos caídos na tribulação e do caos que está por vir. Então, se os irmãos entenderam até aqui, ó, o primeiro ai, né, é um resumo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas é necessário as pessoas entenderem os acontecimentos, né, que vai ser na grande tribulação. Então, a queda do meteoro, no Apocalipse capítulo 9, o Messias mencionou em Mateus capítulo 24 que devemos fugir, né? Isaías se confirmou também que devemos fugir para os lugares altos, as rochas, os montes altos. E aí se passou o primeiro ai. O segundo ai, se vocês notarem aqui, ó, Apocalipse capítulo 11, versículo 14, é a morte das duas testemunhas, onde eu estava falando aqui, explicando que elas vão pregar, dar o testemunho da verdade. Esse mesmo que nós estamos falando hoje também, não só eu, como muitos irmãos e no mundo inteiro está sendo dando testemunho da verdade. Ele vai ser durante 1260 dias. Então, meus irmãos, resumido até aqui, Apocalipse capítulo 11, no versículo 13, né? Depois que a besta e o falso profeta matar as duas testemunhas, ó, versículo 13. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram muitos atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai ainda virá. Então notem aqui que quando as duas testemunhas morrerem, Apocalipse 11, 14 é o segundo ai, aonde aqui aquelas pessoas que conseguiram sobreviver até aqui, elas devem fugir para os montes nessas alturas, né? Lembrando, vale lembrar que eu esqueci de comentar no princípio, quando iniciar a nossa fuga para os montes, os lugares preparados que o nosso Pai preparou, os gafanhotos que vão subir lá do abismo da terra, eles vão proteger esses lugares preparados pelo nosso Pai. E aquelas pessoas que não tiver selada com o Espírito do nosso Pai, não tiver o selo dele na mente, no Espírito, ela não tem direito de entrar. Esses gafanhotos vão colocar essas pessoas para correr, porque eles sabem quem tem o selo do nosso Pai e quem não tem. Então, continuando aqui, depois dos 1260 dias, mais 30 dias, que será o reinado da besta, 1290 dias, Daniel 12, 11, quando eles matarem as duas testemunhas, eles vão festejar, vão fazer um bacanal na terra. Esse carnaval aqui que vocês conhecem, eles vão fazer esse carnaval um bacanal geral, em plena luz do dia, comemorando a morte desses dois homens, que prega que o nome do Messias nunca foi Jesus Cristo, que esse nome de Jesus Cristo é o nome da besta, do Apocalipse, porque o Apocalipse diz, né? A besta fez com que todo mundo adorasse o seu nome, a sua imagem e colocasse a sua marca, né? Esses dois homens pregam tudo que nós estamos pregando, ajudando uns aos outros até os dias de hoje. Que Moisés é o próprio Satanás, e que as religiões estão enganando as pessoas. Esse é o evangelho genuíno. Então, durante os 30 dias eles vão fazer festa, né? Eles vão trocar presente uns com os outros, como está escrito em Apocalipse capítulo 11. E aí, depois que acabar esse reinado da besta de 1290 dias, aí é na onde que vai cair os últimos 45 dias, até a volta do Messias, vai cair os 7 flagelos na terra, 7 pragas, conhecida do Apocalipse. Não sei ao certo, mas esses flagelos aqui, 45 dias restantes finais, vão acontecer em média, vão cair a cada uma semana, estará caindo uma praga, um flagelo na terra, onde essas alturas aqui, acredito que só vai ter os anjos caídos na terra. E quando completar os 1335 dias aqui, ó, que é o terceiro ai, aí o Messias volta. Daniel capítulo 12, versículo 12. Bem-aventurados são aqueles que conseguem, que esperam e conseguem chegar até os 1335 dias. Uns detalhes também que vai acontecer durante esse período é que quando eles matar as duas testemunhas aqui, durante os 1260 dias,
que a mulher vai estar protegida no lugar que o nosso Pai preparou, o dragão, a besta, o falso profeta, todos os anjos caídos, eles vão querer ainda pegar a semente da mulher. Notem aqui Apocalipse capítulo 12, é muito importante isso, que aqui no versículo 14: foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que ela voasse ao deserto, ao lugar onde ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Em outras traduções fala 1260 dias, ou em outras ainda 42 meses. Versículo 15: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher uma água como um rio, para que pela corrente ela fizesse arrebatar. Então aqui, todos os anjos caídos aqui, eles vão ainda correr, eles vão tentar nos perseguir lá nos lugares preparados, que o nosso Pai preparou. Porque quando acabar deles matar as 2 testemunhas, eles vão querer, aqui a serpente, porque aqui elas vão querer pegar com seu exército a mulher que está refugiada e vai correr atrás dela. E a terra ajudou a mulher, a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. Aqui provavelmente vai acontecer um terremoto, a terra vai se abrir, e aí aquele exército da serpente, da besta, todos os anjos caídos, vão cair nesses buracos que a terra vai se abrir. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente e os que guardam os mandamentos do nosso Pai e têm o testemunho do Messias. Então, vocês veem que algumas pessoas que sobreviverem até essa época que as testemunhas vão ser mortas, eles vão fugir e nessas horas a serpente vai correr atrás delas, a semente da mulher. E eles vão, aqueles que eles conseguirem pegar aqui, quando o dragão irou-se contra a mulher, no versículo 17, e foi fazer guerra à semente da mulher, aos remanescentes que guardaram a palavra do nosso Pai. Então, meus irmãos, a segunda chance das pessoas aí que ainda eles não querem agora o pão da vida, eles não querem entender, não sei se é por orgulho, por vaidade, por falta de humildade, vão ter que pagar o preço, não vai ser fácil. Mas o que eu queria explicar para os irmãos é isso aí, um gráfico bem desenhado aí, de como será, mais ou menos, para os irmãos terem uma noção de como será o reinado da besta e todo o reinado da grande tribulação aí, tá bom? Os irmãos que tiver algumas dúvidas aí, pode colocar nos comentários. A gente deixa, às vezes, nosso contato também nos comentários do vídeo. E os irmãos aí permaneçam firmes, né? Vamos repartindo o pão da vida aí, a palavra verdadeira do nosso Pai, o Messias, até que tudo se cumpra, meus irmãos. É que nem o Messias falou, aqueles que perseverarem até o fim, esse será salvo.